Olá a todos! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um dos temas mais enigmáticos da mitologia e do paranormal, os íncubos e súcubos. Vamos descobrir as origens dessas entidades, analisar casos históricos envolvendo a Igreja, discutir como são vistos hoje em dia e sua possível conexão com a paralisia do sono. Origens dos íncubos e súcubos. Começaremos por investigar as origens dessas entidades. Os íncubos e súcubos têm suas raízes na mitologia medieval europeia, onde eram considerados demônios que seduziam as pessoas em seus sonhos. Os primeiros relatos sobre essas entidades surgiram na Mesopotâmia, por volta de 2400 a.C., mas o mito ganhou popularidade na Idade Média, quando mulheres foram acusadas de encontrar demônios e de praticar bruxaria em troca. A palavra íncubo vem do latim incubare, deitar em cima, e súcubo deriva de succumbere, deitar debaixo. Existem muitas lendas que relatam acontecimentos ou encontros com estes demônios, cada um influenciado pela sua cultura e contexto sociopolítico. Na era medieval acreditava-se que esta terrível criatura sugava a força vital da vítima, o que naqueles tempos representava a alma. Portanto, pensava-se que os súcubos e íncubos roubavam almas. Mas com o passar dos séculos os hábitos destes seres mudaram muito drasticamente. Começaram a assediar e a consumar atos sexuais, sendo considerado um pecado contra Deus. Casos históricos e a Igreja. No passado eram comuns relatos de casos de encontros noturnos de súcubus ou incubus as possíveis vítimas. Um caso interessante aconteceu na época medieval onde uma freira apareceu grávida, e ela acusou um bispo de visitas noturnas, julgada pela própria igreja. Chegaram à conclusão de que um íncubo assumiu a forma do bispo e engravidou a freira. Nem preciso dizer que o bispo foi absolvido, e que a freira, bem vocês já imaginam o que aconteciam com mulheres acusadas de se envolverem com o diabo. Na época. Percepção contemporânea. Felizmente hoje em dia, com a ciência à frente da religião, muitos destes mitos foram derrubados e verdadeiramente estudados. Muitos especialistas consideram essas experiências como manifestações da paralisia do sono e outras condições médicas. Os íncubos e súcubos modernos. Acordar, mas não conseguir se mexer. A sensação de estar sendo observado, sufocado, mas não identificar pelo que. Ter medo, mas não conseguir gritar. Se você já passou por alguma dessas experiências ao acordar, você já viveu um episódio de paralisia do sono. E, apesar de todas as atribuições sobrenaturais dadas a esse fenômeno, a ciência tem a resposta para a paralisia. Mas, primeiro, é preciso entender como o nosso cérebro funciona durante o sono. Em resumo, o período do sono é dividido em 4 fases, que se iniciam com o sono mais leve, como um cochilo, e vão evoluindo até a fase 4, de sono mais profundo. Elas começam quando nosso corpo vai ficando cada vez mais relaxado, então você sai daquele cochilinho leve e vai ficando cada vez mais mole, o batimento cardíaco mais lento e a respiração mais profunda até a fase 3 do sono. Depois vem a fase REM, movimento rápido dos olhos, em inglês, que é quando não só os olhos se movem, mas o cérebro parece estar acordado, com muitos pensamentos e sonhos, mas, ao mesmo tempo, todos os músculos estão relaxados. Todo esse ciclo se repete, em média, 4 vezes por noite. E a fase REM é fundamental para manter as funções cognitivas, como a memória e a capacidade de aprender. A paralisia ocorre quando há um descompasso entre o mecanismo cerebral e o mecanismo de ativação dos músculos. Como se o interruptor fosse apertado, mas a luz não acendesse. Acontece somente no início do sono ou nos primeiros minutos ao acordar, quando a pessoa está em alerta, mas os músculos não respondem. As crises costumam ter curta duração, apenas alguns minutos. Ainda assim, os sintomas podem ser extremamente angustiantes. O paciente perde a capacidade de se movimentar, de articular sons e até pode ter sensação de sufoco por má ventilação da caixa torácica. Eventualmente, podem estar presentes alucinações e sensação etérea, ou seja, de que a alma está saindo do corpo. Em muitas destas experiências é sentida e até mesmo vista a presença de vultos, seres estranhos, o que pode explicar os íncubos e súcubos do passado. Quase sempre são descritas visões de figuras horríveis, andando pelo local,
Algumas chegam a se aproximar, outras até a se deitar sobre a pessoa que está tendo pesadelo noturno, o que pode aumentar as sensações causadas pelo desespero de ver estas figuras malignas e não conseguir sequer gritar. Ao finalmente acordar, é comum sentir-se agitado. Isso se dá pela combinação entre a angústia, que provoca uma descarga de adrenalina, e uma eventual dificuldade ventilatória pulmonar. Mas o que fazer caso você passe por esta experiência? Sim, não é fácil a sensação de não conseguir mexer o corpo, principalmente quando vê uma presença interpretada como maligna, e quanto mais você se desespera, parece que mais preso fica. Uma dica interessante é você usar o único músculo que funciona ao seu favor, os olhos. Se sentir muito desconforto, mal-estar, comece a piscar o máximo que puder. Isso fará com que o corpo desperte de fato. Eu mesmo já fiz esta experiência e realmente deu certo, pois aquela sensação horrível de não poder se movimentar é realmente muito angustiante. Compartilhe suas próprias experiências ou opiniões sobre íncubos e súcubos ou paralisia do sono nos comentários abaixo. Estamos interessados em ouvir suas experiências.